Vamos lá. Quais são as fases da respiração celular? Então, aqui nós temos uma prévia. E a respiração celular, ela tem três fases. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber, quais são essas fases? Então, a gente tem a glicólise, certo? Depois nós temos a segunda fase aqui, ó, que é a oxidação do piruvato. Se está oxidando o piruvato, está o que? Perdendo elétron, certo? Está quebrando essa molécula, está liberando elétron. A oxidação do piruvato e o ciclo do ácido cítrico, também conhecido como ciclo de Krebs. E a última etapa, que é a fosforilação oxidativa, que é a fase de transporte de elétrons e a quimiosmose. Então, nós temos aqui dentro da respiração celular três etapas: glicólise, ciclo do ácido cítrico e oxidação do piruvato, fosforilação oxidativa. E é interessante vocês saberem que a glicólise, vamos ver aqui se tem uma imagem aqui. Então, a glicólise, aqui, que nada mais é do que a quebra da molécula de glicose formando piruvato, certo? A glicose, nós sabemos que a glicose, ela tem 6 carbonos, certo? Então, quando você quebra, quando você oxida a molécula de glicose, ela libera o quê? Libera elétrons. Junto com o elétron vai o hidrogênio. E liberou o elétron, quem que é o taradão do elétron? É o NAD. O NAD não pode ver um elétron que vai lá e agarra esse elétron, né? E ele, toda vez que ele encontra um elétron, bum, ele se liga nesse elétron. E na reação de glicose, há liberação de elétrons. Então, a glicose é quebrada, né? É quebrada em piruvato, certo? Posteriormente à etapa da glicose, ocorre a oxidação do piruvato. E a oxidação do piruvato já acontece dentro aqui dessa estrutura, que é a mitocôndrias. Tá? Então, você tem a primeira etapa da respiração celular, que acontece no citoplasma, ou citosol, certo? Então, tá aqui, ó. Durante a glicólise, cada molécula de glicose é degradada em 2 moléculas do composto piruvato. A glicose tem 6 carbonos e o piruvato tem 3 carbonos. O piruvato tem 3 carbonos. Então, se você tem 6 da glicose, você vai formar quantos piruvatos? 2 piruvatos, certo? O piruvato vai pegar e vai entrar dentro da mitocôndria, lá na matriz mitocondrial, que é essa área aqui, com essa laranjadinha aqui, mais escuro. E aqui nós temos outras estruturas da mitocôndria, que são as cristas mitocondriais, ou a membrana interna da mitocôndria. Então, vejo aqui, ó, a glicose é quebrada em 2 piruvato, na onde? No citosol, e essa reação aqui libera ATP, certo? Libera um pouco de energia, pouca energia, mas libera. Depois, essa molécula de piruvato, que é a glicose quebrada no meio, ela é oxidada e quebrada em acetil. O acetil, ele tem 2 moléculas de carbono. Então, o piruvato que tinha 3, ele é oxidado a acetil. Então, se ele tinha 3, ele é oxidado a acetil, e o acetil tem 2 carbonos, sobrou um desses carbonos sai e se combina oxigênio formando gás carbônico. A acetil, que tem 2 carbonos, se combina a uma coenzima chamada coenzima A, e essa coenzima, ela consegue penetrar e dar início ao ciclo do ácido cítrico, tá? E após o ciclo, dentro do ciclo
do ciclo do ácido cítrico, o acetilcoenzima A também libera ATP. E os NAD da vida e FAD, que são produzidos nesses processos, que são os taradões de elétrons, eles vão lá na crista mitocondrial participar de um processo chamado fosforilação oxidativa, transporte de elétron e quimiosmose, que vai gerar também ATP. Então, nós temos aqui, ó, de forma bem resumida, as 3 etapas da respiração celular. Então, prestem atenção, ó, de forma bem simples. Durante a glicólise, lise quer dizer quebra, a glicose, cada molécula de glicose, é degradada em 2 moléculas de piruvato. Tudo bem. Nas células eucarióticas, como mostrado aqui, o piruvato entra na mitocôndria, que a glicose por si só não penetra, ela precisa ser quebrada em piruvato. O piruvato entra na mitocôndria, onde é oxidado a acetilcoenzima A. Por sua vez, oxidado, quebrar de novo a gás carbônico no ciclo do ácido cítrico, certo? O NADH e outro carregador de elétrons similar à coenzima FADH2 transferem elétrons derivados da glicose até a cadeia de transporte de elétrons, que é essa etapa da fosforilação oxidativa, também é chamada de cadeia de elétrons, construída na membrana mitocondrial interna. Então, na membrana da mitocôndria interna. Aqui tem uma membrana externa e aqui a membrana interna. Em procarióticos, a cadeia de transporte está localizada na membrana plasmática. Não vê o caso. Durante a fosforilação oxidativa, a cadeia de elétrons converte energia química em uma forma usada na síntese de ATP em um processo chamado quimiosmose. Então, essa aqui, de uma forma resumida, compreende as 3 etapas aqui da respiração celular. Tudo bem?